Olá pessoal, o professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções oxigenadas. E hoje nós vamos ver lá, ó, os ácidos carboxílicos, ok? Vamos lá então. Os ácidos carboxílicos, como eu expliquei também as outras funções oxigenadas, sempre eu falo do grupo funcional. O grupo funcional, olha aqui comigo, é C-O-OH. Aqui a gente coloca um R, que são os radicais carbônicos, tem carbonos para cá, tá ok? Pode ser um, dois, vários carbonos. Aqui eu tenho sempre, né, C-O-OH. Só chamando a atenção de vocês para uma coisa. Essa função parece muito uma função que nós já aprendemos, que são os aldeídos. Aqui, ó, se fosse C-OH, era aldeídos. Mas os ácidos carboxílicos é C-OOH. Até esse grupo é chamado de carboxila, porque o C-O, que a gente aprendeu lá em aldeídos e cetonas, é a carbonila. E o OH hidroxila que nós aprendemos lá em fenóis, enóis e álcoois, lembra? Agora, os dois juntos, C-OOH, é chamado de grupo carboxila. Então, esse é o ácido carboxílico, C-OOH. Também pode ser escrito assim, ó, C-O-O-H. E eu também já vi assim, ó, R, né, C-O2-H. Esse quase não aparece, mas se aparecer, você vai saber que é o ácido carboxílico, tá bom? Então, é C-O-O-H, COH, COOH ou CO2H. Maneiras diferentes de escrever o ácido carboxílico, tá bom? Mais comum nessa primeira anotação ou essa segunda anotação, como eu coloquei aqui nos exemplos, tá? A nomenclatura sempre vai começar com ácido, porque é um ácido carboxílico, valeu? E aqui a gente vai pôr o nome da cadeia, se é met, ou et, ou se é simples ligações, duplas ligações, se tem metil, e a terminação é óico. Então, para ficar claro, ácidos carboxílicos, grupo funcional C-O-OH, ou COOH, ou ainda CO2H, tá? Mais comumente, como eu assinalei aqui, C-OOH ou COOH. Tá bom? Vamos aos exemplos para vocês verem. A nomenclatura continua da mesma maneira, tá? Obedecendo todas aquelas regras que a gente já aprendeu. Então vamos lá. Primeiro, todos esses vocês estão percebendo lá, C-OOH, C-OOH, esse é a mesma coisa lá, C-OOH. Então se tiver C-OOH, é um ácido carboxílico. Isso identifica a função ácido carboxílico. E aí eu coloquei uma outra aqui, né, a segunda anotação lá, o COOH. Então vamos aos nomes, né, a nomenclatura. E também eu posso te dar a nomenclatura e pedir a fórmula, que eu vou fazer um exemplo no finalzinho. Então esse daqui, como ele chama? Como eu já disse, ó, ácido. Agora vamos colocar, quantos carbonos tem aqui? Aqui tem um carbono. Então um carbono é... Lembra? Um carbono é met. Só ligações simples entre os carbonos. Apesar de ter um carbono só, eu só considero ligações simples, porque aqui não é entre carbonos, é entre o carbono e o oxigênio. Então é an. E a terminação, oico. Então esse daqui é o ácido, tá? C-OOH é ácido. Então é ácido met um carbono só, simples ligações an e a terminação oico, ácido metanóico. O próximo, mesmo jeito, ó, ácido. Quantos carbonos eu tenho aqui agora, pessoal? 2 carbonos. 2 carbonos é o que mesmo? Lembraram? Et, né? Et. Só tem ligações simples entre os carbonos, então é an. E a terminação é oico. O ácido etanóico é um ácido muito conhecido por vocês. É o ácido acético. É o ácido que tem no vinagre,
tá? O ácido acético é o ácido que tem no vinagre. Então o ácido etanóico também é chamado de ácido acético comercialmente. Aqui é o nome da IUPAC, aqui é o nome comercial. Ácido acético é o componente que tem no vinagre. Professor, então um carbono mete, 2 carbonos et, coloquei as simples ligações, sempre ácido terminado em óico. Isso é a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Ótimo. Vamos para o próximo. Professor, até agora o senhor não falou a numeração, mas você já sabe, a numeração sempre vai começar da função, não mais da dupla, e se não tiver dupla, não mais do radical, sempre da função. Então esse aqui tem a dupla e tem a função, então eu vou começar pela função. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4. Sempre ácido, aí vem o nome aqui, né? Quantidade de carbono, se tem simples, se tem dupla, se tem radical, sempre aqui e terminação em óico. Então vamos lá. Ácido. Como esse não tem nenhum radical orgânico, não vou colocar metil nem etil, nada. Quantos carbonos tem? 4. 4 é o que mesmo, pessoal? Lembra aí? 4 é but. Isso mesmo, 4 but. Agora tem uma dupla ligação. Lembra que eu expliquei isso já? Está entre o 2 e o 3. Se está entre o 2 e o 3, eu já expliquei que é a menor, sempre o menor número. Então a dupla está entre o 2 e o 3, então vai ser 2 em... Tá bom lá? 1, 2, 3, 4. No 2 e no 3 tem a dupla. Então eu sempre pego o menor, que é o 2. Eu vou até mostrar coisa aqui, indicar para vocês. Sempre o menor da dupla. Então 2 em. E a terminação do ácido carboxílico? Olha aqui, ó. Terminação do ácido carboxílico é óico. Então ele chama ácido. But porque tem 4, ácido porque tem a C dupla OH que caracteriza o ácido carboxílico. But porque tem 4 carbonos. Comecei a numeração da função, lembra que eu já ensinei isso, né? Tô mostrando aqui de novo. Aí a dupla está entre o 2 e o 3, então é 2 em, que a dupla está entre o 2 e o 3, eu vou pegar o menor. E a terminação óico, então ele chama ácido but 2 enoico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Aqui é a mesma coisa, vou começar pela função. Lembra que eu disse para vocês encontrar a cadeia principal? Então comece pela função, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, tem duas com 6, tá? Já expliquei isso também. Vou lembrar. E se empatar, se eu tiver duas cadeias do mesmo tamanho, o que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu vou pegar aquela que vai me deixar com maior número de ramificações. Se eu pegar essa daqui, ó, que tá retinha aqui, ó, vai sobrar 1, 2 ramificações. Se eu pegar essa aqui descendo aqui para baixo, vai sobrar só uma ramificação. Por isso que eu pego essa daqui, ó. Eu sempre vou pegar aquela com maior quantidade de ramificação. Se eu pegasse aqui, ó, aqui para baixo, olha a ramificação que sobrava ali, ó. Sobrava o isopropil, não é? Só sobraria uma ramificação. Como eu peguei essa, isso só faz quando houver um empate de quantidade de carbonos na cadeia principal. Então você vai pegar aquela cadeia principal que vai sobrar a maior quantidade de ramificação. Isso se eu tiver duas cadeias com as mesmas quantidades de carbono, tá bom? Beleza. E agora, eu vou começar aqui da ramificação ou eu vou começar da função? E aí, pessoal, lembraram? Sempre agora a função que manda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a cadeia principal tem 6 carbonos. Quem é esse radical orgânico aqui que eu já falei com vocês? Tem um carbono só, é o metil. Vamos identificar eles aqui. E esse daqui, que radical é esse? Esse é o etil. Então, o metil, lá o CH3, o etil CH2, CH3, que eu tenho 2 carbonos et, então radical etil. Como que eu começo a nomenclatura? Sempre assim, ó, ácido, e depois a gente coloca o resto do nome. Então, ácido.
Tô até destacando aqui em vermelho, ó. Sempre começando com ácido, terminando em óico, ó. Sempre começando em ácido, terminando em óico. Então ele chama ácido. Vamos pôr o nome dos radicais. Eu tenho o metil e o etil. Também já comentei isso com vocês. Lá nas regras, sempre por ordem alfabética. Então, aonde está o etil? O etil está no carbono 4. Então vai ficar assim, 4 etil. Tá vendo, ó? 4 etil. No carbono 4 eu tenho etil. No carbono 5 eu tenho metil. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. No 5 eu tenho metil. Aqui. Agora eu vou colocar o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal. Se eu tenho 6 carbonos é o que, viu, pessoal? Isso, X. Só tem simples ligações entre os carbonos. Então é AN. E a terminação é óico. Então acompanhe comigo, ó. Ácido, porque ele é um ácido carboxílico. Por que ele é um ácido carboxílico mesmo? Porque C-OH caracteriza o ácido carboxílico. Agora eu vou na nomenclatura que a gente já conhecia. Né? Ácido porque é ácido carboxílico. Agora 4 etil. Por que etil antes do metil? Por causa que é ordem alfabética. Então 4 etil, olha lá, no carbono 4 etil. No carbono 5 o metil. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Só ligações simples entre os carbonos. A. E a terminação do ácido carboxílico é óico. Eu coloquei esse outro exemplo aqui, que está aqui em cima, o 5, porque eu já falei que o benzeno não faz parte da nomenclatura oficial. Então esse daqui, ó, ele chama ácido benzoico. Benzoico. Só para falar que ele pode aparecer aí nos seus exercícios, nos seus trabalhos, nas provas, lá também de vestibular, de Enem, tá? Lá, ácido benzoico. Esse não segue a nomenclatura oficial, mas começa com ácido, benzeno e a terminação é óico, tá bom? Então esse é o ácido benzoico. Esses exemplos, o que eu fiz? Eu dei a fórmula estrutural e pedi a nomenclatura. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um nome, né, no próximo exemplo, eu vou dar um nome e aí a gente vai pegar e montar a fórmula estrutural, tá ok? Beleza, um tempinho aí. Agora eu vou então passar o 6º exemplo, só que eu vou inverter agora, tá bom? Só lembrando, ácidos carboxílicos, sempre C-OOH ou COOH, como está aqui no exemplo do ácido benzoico, ou ainda pode aparecer esse, CO2H. Não é muito comum, mais comum esses dois primeiros, como eu já falei para vocês, tá bom? Então agora eu vou apagar aqui para colocar esse exemplo para vocês. Já deu tempo de vocês pararem o vídeo aí, né? Copiarem. Agora então eu vou apagar aqui. Sexta, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, ácido 2,4 dimetil, pode ser pentanóico. Então já fica um ácido, né, gente? Olha aqui, ó, claro, né? Olha lá, ácido terminado em óico, pentanóico. Olha lá, pentanóico. Ácido pentanóico. Então veja só. Olha lá, já sei que tem ligações simples. Então quando eu vou colocar eu tenho a nomenclatura e quero montar a fórmula, eu já ensinei isso para vocês também. É só começar por aqui, ó. Pente. Pente são quantos carbonos? 5. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Só ligações simples entre os carbonos, ó, vou destacar aqui. Só ligações simples entre os carbonos, tá? Então, pente 5. 1, 2, 3, 4, 5. São ligações simples. E aqui já está destacado aqui, ó, óico. O óico é o quê? Um ácido carboxílico. Então, aqui só pode ser o quê? C dupla O, OH. Ou você poderia também colocar COOH. Ótimo. Para colocar onde tem a ramificação, o que eu tenho que fazer? Colocar a numeração primeiro. Por onde começa a numeração? Claro que é da função. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, eu tenho aqui um metil. Vamos colocar ele aqui, ó. No carbono 4, eu tenho outro metil. Olha lá, gente. Então, no carbono 2, olha lá, dimetil, são dois metils. Dois metil. Aonde eles estão? Um está no 2 e o outro está no 4. Agora é só completar com o hidrogênio. Lembra que o carbono faz 4 ligações. Então, vamos lá. Esse já está certo, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui falta um hidrogênio. Aqui, ó, 1, 2. Aqui faltam 2 hidrogênios. Ele já fez 2 ligações, para 4 faltam 2. Olha esse aqui agora, ó, 1, 2, 3. Para 4 falta 1. Esse só fez uma ligação. Então, para 4 faltam 3. Deixa eu melhorar esse 3 aqui. Aqui 3. Um minutinho só. Aqui, ó. Olha, ficou bom. Aí. Então, só conferindo, ó, esse carbono já fez 4 ligações, esse carbono tinha feito 3 ligações, eu coloquei o hidrogênio, esse carbono 3, ele tinha feito 2 ligações, eu coloquei 2 hidrogênios, esse carbono 4 tinha feito 3 ligações, coloquei mais um hidrogênio, porque faz 4 ligações, o carbono 5, ele tinha feito uma ligação, só coloquei 3 hidrogênios. Ok, pessoal? Vamos fazer mais um aqui? Ó. Ácido, pode ser 3 etil, 2 metil, pode ser aqui óico. Então nós já vimos, ó, claro que é um ácido carboxílico, né, na terminação. Então, é o ácido 3-etil, 2-metil, heptanoico. De novo, como é que eu vou montar? Começa aqui pelo nome da cadeia principal, ó. Hept. Vamos circular aqui, ó. Hept. Hept são quantos carbonos, pessoal? 7, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, de novo aqui, ó, só tem simples ligações entre os carbonos, ó, Então, lá, só simples ligações entre os carbonos. Conferindo de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Óico, né, ácido óico é o ácido carboxílico. Então, vamos colocar aqui. Aqui vai ser C dupla O, OH. Professor, mas se eu quisesse colocar aqui no começo, pode também, tá? Pode também, sem problema. Então, aqui C dupla O, OH. Então, vamos lá. O que está faltando aqui? Colocar os radicais orgânicos. Antes, vamos colocar a numeração, começando aqui da função. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 3 tem o etil. Então vamos aqui no carbono 3, ó. O etil é CH2, CH3. No carbono 2 tem um metil. Então vamos colocar aqui, ó, um CH3. Então olha só. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hept. Só ligações simples entre os carbonos. Olha lá, ó, só ligações simples entre os carbonos. No carbono 3, ó, 1, 2, 3, tem o etil. E no carbono 2 eu tenho um metil. Então, lá, 1, 2, o metil. Senhor, mas não tinha que começar de lá? Não, sempre começa da função. Então, lá, 2 metil tá aqui, 3 etil tá aqui. Agora é só completar com os hidrogênios, como eu falei lá de cima.
Então esse carbono aqui, ó, do ácido carboxílico já está certo. Agora esse daqui, ó, esse carbono 2 fez 1, 2, 3. Se ele fez 3 ligações, então falta um hidrogênio. A mesma coisa esse, ó, fez 3 ligações, então falta um hidrogênio. Esse carbono 4 fez 2 ligações, então vamos colocar aqui, ó, 2 hidrogênios. Esse aqui também fez 2, então 2, esse também fez 2, 2. E esse daqui, deixa eu melhorar aqui, espera um minutinho. Aqui, ó, CH2, e esse aqui fez uma ligação só, o CH3. Então esse é o ácido, olha lá, ó, 3-etil, 2-metil, heptanoico. Ok, pessoal? Então esse daqui são os ácidos carboxílicos, mais uma função oxigenada que a gente está vendo. Esses são os ácidos carboxílicos. Só lembrando, C-OOH, COOH, e aí eu já mostrei os exemplos para vocês. Tá ok, pessoal? Então agora vamos para a última função oxigenada, tá? São os ésteres, ou éster. Nós já vimos uma função muito parecida a um nome, que é o éter. O éter, gente, é um oxigênio entre carbonos. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui é o éster. O grupo funcional do éster, olha aqui para vocês verem. R, que pode ser um hidrogênio antes do carbono, tá? Ou pode ser carbono aqui antes desse primeiro carbono. Então, ó, no primeiro exemplo eu coloquei ela, tá vendo? Ó, um hidrogênio antes, que pode ser esse R. Normalmente a gente fala que são radicais orgânicos, mas pode vir o hidrogênio. Mas normalmente, ó, são carbonos que vêm aqui, tá? Mas pode ser um hidrogênio. Mas nós vamos considerar, a hora que for colocar o nome, que só tem um carbono antes do C-O. Então, como eu vou identificar uma função éster? Sempre assim, ó, carbono antes, ou no caso hidrogênio, C-O, R'. R' também são carbonos, aí o R' são sempre carbonos. Ou pode ser assim também, ó, COO, tá bom? COO. Pode ser um hidrogênio aqui, como nesses casos que eu falei, ou pode ser carbono, como eu já tinha falado aqui. E o R' são sempre carbonos. Ou ainda pode vir assim, ó. Não é muito frequente, mas eu já vi alguns exercícios assim, ó. CO2, R'. Tá? Eu já vi desse jeito também. Mas o mais comum é assim, ó. C-O, carbono depois, aqui pode ser hidrogênio ou carbono. Ou aqui, ó, COO, tá bom? A nomenclatura, aqui eu sempre coloco nela, ato de ila. Aqui nós vamos colocar o nome do hidrocarboneto, tá? E aqui o nome do radical, que a gente já vai ver já. Como eu disse para vocês, nos exemplos eu sempre coloco uma estrutura para ensinar o nome, depois eu vou colocar alguns exemplos para, com o nome para montar a estrutura. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, só falando mais uma vez, a função é éster. A função éster, o grupo funcional é C-O, lembrando que vai ter carbono sempre depois. E aqui antes, a gente também coloca R de radical, mas em alguns casos, tá vendo? Pode vir o hidrogênio, mas normalmente é carbono. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer a nomenclatura? Então, como eu disse, o nome do hidrocarboneto antes. Então, olha só, você vai pegar o C-O e ver quantos carbonos tem antes. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho um carbono antes. Então, vamos colocar o nome do hidrocarboneto com um carbono, ó. MET. Por que MET? Porque é um carbono só, né, pessoal? Só tem simples ligações, é verdade. Esse carbono, entre os carbonos, só tem ele, não tem nem outro carbono, então é AN. E a terminação O, que é o hidrocarboneto, metano. Agora eu coloco ato. D. Agora eu só coloco a quantidade, né, que eu falo radical orgânico, que é o MET. MET. Por que MET? Porque só tem um carbono depois do oxigênio. E terminado em ILA. Então, olha só. Vamos de novo. O nome do hidrocarboneto.
o nome do hidrocarboneto antes do C dupla O. Então só tem um carbono, é o metano. Terminação é ato. D, agora eu vejo quantos carbonos tem depois. Tem um só. Então é met e termina em ila. Então ele chama metanoato de metila. Olha como é que vai ficar mais fácil no próximo. Olha aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho antes? 2 carbonos. 2 é o que mesmo, pessoal? Et. Só tem ligações simples. Se é o nome do hidrocarboneto antes, então ele ficou et, e terminou, etano. Que é o nome daquele ali, ó. 2 carbonos et, só simples ligações entre os carbonos e é o nome do hidrocarboneto. Agora eu vou lá. Ato de... Quantos carbonos eu tenho depois, ó? Do oxigênio? Só um. Um é met. Met. E termina em ila. Então ele é o etanoato de metila. Por que, professor, etanoato? Porque eu tenho 2 carbonos antes. E antes do C dupla O, olha lá, 2 carbonos. É o nome do hidrocarboneto. Etano. Terminação ato. D. Quantos carbonos eu tenho depois? Um é met. Met, terminação ila. Etanoato de metila. Vamos pro próximo. Olha aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? Um carbono só. Então vou pôr o nome do hidrocarboneto. Met. Porque só tem simples ligações. E termina em O, lá, o metano, igual ao primeiro, ó. Primeiro e terceiro aqui, a primeira parte é igual, ó, metano. Qual a terminação do éster? Ato. D. Quantos carbonos eu tenho depois agora? Vamos grifar aqui, ó. 2 carbonos. 2 carbonos. Então é et, 2 carbonos, terminado em ila. Aí, pessoal, é simples, ó. Quando eu vejo quantos carbonos tem antes do C dupla O, coloco o nome do hidrocarboneto, terminado em ato. D, coloco quantos carbonos tem depois, ó. 1, 2. Et, terminação em ila. Então ele chama metanoato de etila. Vamos ver o próximo. Olha aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho antes? 2 carbonos. 2 carbonos é et. Só tem ligações simples terminação O. Então esse daqui, ó, antes do C dupla O, é o etano. Qual a terminação do éster? Ato. D. Vamos ver quantos carbonos tem depois. Quantos carbonos tem depois? 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Prop. E a terminação é ila. Então esse é o etanoato de propila. Olha lá, ó. Et, 2 carbonos antes. Olha lá, eu sempre vou pôr a mão aqui para você ver lá, 2 carbonos antes. É o nome do hidrocarboneto. Então é o etano. Ato, que é a terminação do éster. D, aí eu vejo quantos carbonos tem depois. 1, 2, 3. Prop. E a terminação ila. Esse é um pouquinho diferente. Só por causa do radical fenil aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. 3. 3 é prop. Prop. Só ligações simples, ó. Então é o hidrocarboneto antes, propano. 1, 2, 3. Prop. Só ligações simples, terminou. É o nome do hidrocarboneto antes, terminado em ato. D. Se é o fenil, fica fenila. Fenila. Tá aqui, ó. Propanoato de fenila. Por que prop?
3 carbonos antes. Aí é o nome de hidrocarboneto, só ligações simples, an termina em o. A terminação do éster é ato. E depois do oxigênio vem o fenil, então é fenila, termina em ila, né? O propanoato de fenila. Esses foram exemplos, eu dando a fórmula estrutural e depois a gente colocando a nomenclatura deles. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar um nome para a gente ver a nomenclatura. Tempinho aí para vocês pararem o vídeo, né? Aí dá tempo lá que fica claro para vocês. E só lembrando, C-O-O pode ser hidrogênio antes, como eu disse no primeiro e terceiro caso, ou no segundo, terceiro, no segundo, quarto e quinto exemplo, carbonos. Mas depois sempre são os carbonos. Já na nomenclatura eu preciso pegar esse carbono para pôr o nome. Por isso que aqui é um carbono só, met. Aqui são 2 carbonos, et. Aqui um carbono só, met. Aqui 2 carbonos, olha lá, et. Aqui 3 carbonos, prop. E lá no final, ó, depois do oxigênio, um carbono, met. Um carbono, ó, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. E aqui é o fenil, então fênil. Tá bom? Beleza? Vamos agora fazer o exemplo. Eu dando o nome para a gente montar a forma, ok? Deixar o resuminho aqui para vocês, para a gente estar olhando ali para a gente montar a estrutura, tá? Um minutinho só então. Estuda aí, pessoal, tem que estudar bastante. Estudar é importante, todo dia, horário de estudo, fazer as atividades, tudo certinho. Muito bem. Então eu vou colocar aqui, 6º exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, butanoato de etila. Olha lá, butanoato de etila. Então a gente começa do mesmo jeito. But são 4. Olha lá, but 4. 1, 2, 3, 4. Eu percebi que é um éster, ó, ato de ila. Se é um éster, tem que ter o C dupla O. Então, aqui no quarto, eu já coloco o quem? Eu coloco aqui, ó, o C dupla O, ó. Então, ó, são 4. Então, aqui, esse aqui entra, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. But. Então, nesse quarto aqui, eu coloco C dupla O, ó. Ok? E agora eu venho aqui, ó, 2. 2 é et. Olha lá, et é 2. Agora eu vou completar com o hidrogênio. Nós já sabemos, né? Que fez uma ligação só 3. Aqui 2. Aqui 2. Esse já tá certo. Esse já tá certo. E esse aqui. Então esse daqui, ó, o butanoato, lá, 1, 2, 3, 4. Butanoato. E aqui 4 carbonos antes, né? Ele é um éster, então é C dupla O. Etila, 2 carbonos depois. Et terminado em ila. Né? Lá, ó, ato de ila. Vou grifar aqui, ó. Ato de ila. Isso caracteriza um éster. Então, até pela nomenclatura, a gente consegue identificar a função. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Propanoato de metila. Propanoato de metila. Então, ó, já, como eu já destaquei para vocês, ó, ato de ila. O ato de ila é um éster. Se é um éster, vai ter o C dupla O, ó. Então, prop são 3, ó. 1, 2, 3. Se é um éster, então aqui vem o C dupla O, ó. E aqui é metila, só vem um carbono. E aí eu completo, ó. 3, 2 e aqui 3. Olha lá, o propanoato, prop porque tem 3, tá vendo? Ó, propanoato tem 3 carbonos antes. C-ato dele é um éster, C dupla O. E termina em um metil, um carbono termina em ila. Ato de ila é um éster. Então, 3 antes, 1 depois. Vou fazer mais um exemplo. Vou fazer
pode ser o pentanoato de butila. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, ato de ila, é um éster. Pente são 5. A gente vem falando de nomenclatura desde os hidrocarbonetos, lembra? 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pente, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non, 10 dec. Então, pente são 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ato de ila, éster. Então, eu vou destacar, estou destacando, ó. C dupla O, O. Agora é but. But são 4. 1, 2, 3, 4. Então, ó, pentano, olha lá, o pentanoato são 5. 1, 2, 3, 4, 5. But, 1, 2, 3, 4. Agora completar. Como eu sempre disse, o carbono faz 4 ligações, eu tenho que completar com os hidrogênios. Então fica assim, ó. 3, 2, 2, 2. Esse já tá certo. 2, 2, 2 e 3. Então, para identificar a função éster, é só você verificar se tem C dupla O ou COO entre carbonos. Lembra que eu falei que o R pode ser antes, pode ser o hidrogênio, como eu mostrei para vocês, tá? Então, esses aqui foram os exemplos que eu falei que eu ia colocar os nomes e montar a estrutura. Só um cuidado que vocês têm que ter, que é esse daqui, ó. Deixa eu só mostrar esse exemplo. Eu sempre mostro para os alunos da aula que é o seguinte, quando vai identificar a função, tome cuidado com essa situação, ó. CH3, C. Aí ele faz assim, ó, coloca aqui pra gente um O e põe a dupla O aqui em cima, põe aqui, por exemplo, CH2, CH3. Cuidado! Que você vai pensar que isso aqui é um éter, porque tem um oxigênio entre os carbonos. Mas tome cuidado. Ó, se fosse desse jeito, realmente era um éter, um oxigênio entre carbonos. Mas aqui, ó, nesse carbono tem um dupla O. Aí tem aluno que já fez isso em prova. Fala que aqui é um éter, ó, fala que esse é um éter e que aqui é uma cetona. Não, não é, porque essa função aqui inteira, ó, é o éster. Para ser uma cetona, veja só para diferenciar aqui com vocês, ó, tem que ser um C dupla O e esse C é um carbono secundário, ele está entre carbonos. Então não pode ser como se diz aqui? Aqui é uma cetona, mas aqui não, porque aqui não é carbono. Então, aquele ali que eu coloquei para vocês, deixa eu voltar ele, só para destacar, tá vendo, ó? Esse C, ó, olha aqui, ó, só para eu errar isso lá no seu vestibular, no seu Enem, tá? Aqui, ó, é um oxigênio entre carbonos, mas cuidado, não é um éter, porque esse C aqui, ó, tem o dupla O. Então, se tiver C dupla O, não é um éter e não é uma cetona. Para ser uma cetona, aqui tinha que ser um carbono, tá? Mas não é um carbono, aqui é um oxigênio, ó. Então não pode ser cetona. Se fosse carbono, era uma cetona. Como é C dupla O, no mesmo carbono, tá vendo, ó? C dupla O, ele na verdade é um éster, tá? É um éster. Professor, mas eu já vi cetona e éter, claro, mas não pode ser no mesmo carbono, que nem esse exemplo que eu vou mostrar aqui, ó. CH3, CO, dupla O, CH2, aí eu coloco um O aqui, CH3. Aí tudo bem. Aqui é uma cetona mesmo, porque é o C dupla O entre carbonos. Esse C aqui é um carbono secundário. E aqui, ó, é um oxigênio entre carbonos. Tudo bem. Então aqui eu tenho uma cetona e aqui eu tenho um éter. Mas aqui não. Aqui eu tenho um éster, porque apesar de ele escrever assim, para querer te induzir ao erro, você vai prestar atenção. Se nesse carbono tem o C dupla O e o O,
Ele não é cetônio nem éter, ele é o éster. Ficou claro, pessoal? Com isso, nós terminamos as funções oxigenadas, tá? Na próxima aula a gente já vai ver as funções nitrogenadas. Valeu, pessoal, bons estudos, até a próxima.